Então, irmãos, é realmente uma bênção podermos estar realmente reunidos e em louvor. E eu espero que estejamos todos sedentos pela palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Fomos exortados a semana passada a ter 4 abordagens diferentes esta semana. O pastor deixou-nos assim um desafio, não é? Eu gostava de perguntar assim, mas realmente sem pressão, mas se alguém se lembra qual foi o desafio que nos foi deixado a semana passada? Falámos muito sobre o cansaço, não é? Andámos cansados, mas para mudarmos esse cansaço ao longo da semana, fomos exortados a ter 4 medidas, em particular, na nossa rotina. Perfeito. Uma, portanto, fugir das telas. Exatamente. Mais alguém quer arriscar? Sim, acabou ao longo da pregação, acabou por ser referido, mas assim a nível de desafio, não foi bem esse, foi outro. Tinha mais a ver com as relações que nós temos uns com os outros. Gary. Pedir ajuda, exato, foi outro. Exatamente. Permitir-nos ficarmos tristes, chorarmos, fazer luto. E o quarto, só está a faltar um. Exatamente. Parar de nos compararmos uns com os outros. Sem dúvida. Realmente, destas 4 medidas, o fator comum é alimentar-nos da palavra. Portanto, Simone, sem dúvida alguma, que temos continuamente, para que a nossa mente seja renovada, temos que alimentar-nos da palavra. Mas foram estes 4 desafios. Parar de nos compararmos com aqueles que nos rodeiam, permitir-nos ficar tristes, chorarmos, fazer luto, fugir das telas e, finalmente, pedir ajuda. Quem é que conseguiu pôr em prática esta semana? Só levantar o braço, só para termos uma noção. Perfeito. Ok. Ok. Não se preocupe, irmãos. Aqueles que conseguiram... Aliás, aqueles que não conseguiram... É normal. Realmente é normal ao domingo sermos exortados e depois durante a semana com o ritmo, não é? Perdemos esta intencionalidade. Mas devemos questionar-nos porquê. Porque é que não fomos intencionais com a exortação que escutamos. Aqueles que conseguiram, parabéns. Porque realmente certamente foi um desafio tentar colocar isso em prática. Vai piorar. Porque é contra a natura aquilo que nós aprendemos. Então vai ser cada vez pior. Mas não se preocupem, o Senhor está com cada um de nós e vai dar-nos as ferramentas necessárias. Agora, é interessante, não é? Porque é que nós tão facilmente escolhemos permanecer naqueles hábitos que não nos edificam e aqueles que nos edificam, não é? Uma exortação que foi tão clara, tão simples para cada um de nós acabamos por até nos esquecermos de colocar em prática. O pastor exortou-nos, disse: se fizerem isto, realmente o vosso cansaço vai atenuar-se. Mas chegamos hoje aqui e vemos que não colocamos em prática. Isto não é um defeito nosso, não é particular desta comunidade em especial aqui reunida, mas é feitio, é um feitio de toda a comunidade, de todos os cristãos, diria. E é isso que eu vos queria trazer hoje. Nós hoje vamos sair um bocadinho da série em Atos que estamos a ver, mas vamos falar sobre uma comunidade que foi abordada em Atos, porque surgiu numa das viagens missionárias de Paulo, mas vamos olhar para um dos temas que estavam a ser problemáticos nessa comunidade em particular. É a comunidade em Corinto. Esta comunidade cristã que surgiu em Corinto foi desenvolvida pelo apóstolo Paulo, como sabemos, né, daquilo que temos acompanhado em Atos, que apesar do contexto de Corinto, para quem não sabe, realmente era uma cidade muito importante. Era provavelmente
a cidade mais importante da Grécia na altura. Atenas era muito, muito importante. Historicamente, se calhar, é mais relevante que Corinto, mas Corinto era ali um centro de comércio, de cultura, havia muito, muito desenvolvimento de cultura, da filosofia grega. Isto parece superficialmente aspectos positivos, mas também devido a tanta mistura cultural, eles acabavam por ter muito culto a falsos ídolos. Não só a deuses gregos, mas também de outras religiões que vinham da Ásia, que vinham do Egito. Portanto, havia ali uma grande mistura, tinha os seus pontos positivos, mas também tinha os seus pontos negativos. A verdade é que o apóstolo Paulo conseguiu inaugurar uma igreja naquele contexto. Isso é maravilhoso. Desde já podemos observar que é maravilhoso, porque dá para perceber o poder do Evangelho. Mesmo perante um contexto tão denso de adoração a falsos ídolos, é verdade que o apóstolo Paulo teve o auxílio de outros cristãos, como Áquila e Priscila, podemos recordar-nos, que ajudaram, e a igreja reunia-se inicialmente na sua casa até, mas eles aos poucos conseguiram construir ali uma comunidade. Entretanto, o apóstolo Paulo teve que ir para outras viagens. E esse fervor que inicialmente surgiu na igreja em Corinto começou a perder-se. Enquanto ele estava noutras viagens missionárias, ele recebeu notícias de que essa igreja estava a desviar-se, que estava a viver em imoralidade, imoralidade social. Os irmãos chocavam-se uns aos outros, havia conflitos dentro da igreja, havia opiniões que divergiam, havia hábitos estranhos como comida que era entregue a falsos ídolos e era alimento desses cristãos. Portanto, havia muitas dúvidas sobre o casamento, como é que a igreja também devia organizar-se. Obrigado, João. Havia muitos temas que criavam divisão dentro da igreja. Então, perante este contexto e perante o auxílio que foi pedido por esta igreja a Paulo, ou seja, que também é algo que nós devemos guardar, a igreja estava a passar por conflitos, mas reconheceu a autoridade em Paulo e sabia que Paulo podia auxiliá-la. Pediu ajuda. Portanto, é um ponto também que podemos guardar. Perante o conflito, eles foram humildes o suficiente para perceber que Paulo podia guiá-los na melhor direção. Então eles pediram ajuda a Paulo sobre estes temas. E é nesse contexto que a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios foi escrita. Hoje nós não vamos ler a carta toda. Não temos tempo para isso. Mas é uma carta muito rica e eu desafio os irmãos que possam ler. Eu tive o privilégio de um dia estar aqui na igreja, durante a semana, com o Filipe. Costumamos fazer teletrabalho aqui, de vez em quando. E nós nesta sala, mesmo aqui atrás, temos uma biblioteca que tem livros muito antigos. Um deles, um livro com mais de 50 anos, que é exatamente um estudo sobre a carta aos Coríntios. Eu peguei nesse livro e foi a melhor coisa que eu fiz, porque o livro é mesmo muito rico. Então eu decidi estudar esse livro para trazer a pregação de hoje. E quero hoje focar nos capítulos 8, 9 e 10 da primeira carta aos Coríntios. Não vamos ler os capítulos todos. Sim, 1 Coríntios 8, 9 e 10. Então, só recuperando a introdução que vos fazia há pouco. Nós temos esta tendência de escolhermos aquilo que não edifica, faça aquilo que edifica. Sabemos a teoria toda, conhecemos a verdade, conhecemos, não é, o Evangelho, mas continuamente escolhemos aquilo que não nos edifica. O povo de Corinto era igual. O povo de Corinto era igual. Conhecia a verdade, depois do trabalho feito por Paulo, mas acabou por desviar-se, foi atrás dos costumes que aquela cidade vivia e por isso estava a viver em moralidade. O que é que aconteceu? Que é o contexto principal destes capítulos 8, 9 e 10. Um dos grandes problemas tinha a ver com aquilo que já referi, que é a comida entregue a falsos ídolos, que servia como alimento aos cristãos. Isso chocava a comunidade, não é? Chocava a comunidade, ou seja, quem estava dentro da igreja, mas também chocava quem não estava dentro da igreja, os incrédulos.
E isso criava muita confusão dentro da comunidade e Paulo decidiu endereçar esse tema. Eu vou dividir a abordagem de Paulo perante este tema em 3 pontos. E para cada um dos pontos vamos ler trechos dos capítulos. O primeiro ponto é a liberdade e o amor. Vamos ver como é que se equilibram. Depois o segundo ponto é o exemplo que Paulo dá nessa liberdade. E finalmente o terceiro ponto, que é a consciência e a glorificação que podemos dar a Deus dentro da liberdade. Eu sei que este problema de comer comida que foi entregue a falsos ídolos não nos é muito familiar. Não é? Pode surgir temas como, por exemplo, comida halal, não é? Da religião muçulmana. Cada vez mais vemos sítios que têm esse tipo de comida, esses estabelecimentos. E pode ser, de certa forma, podemos familiarizar-nos com o tema através deste exemplo. Mas no nosso contexto normal, não é um tema que nos cause problemas. Agora, à semelhança deste contexto em Corinto, podemos pensar noutras coisas. Podemos pensar na cultura de filmes, de séries, a cultura dos exageros, dos vícios. Há N situações que, se nós tentarmos visualizar muito bem, podem equiparar-se com esta problemática da comida dos falsos ídolos. Então, o desafio que proponho à Igreja hoje é que, enquanto vamos olhar para esta abordagem que Paulo ensina à Igreja de Corinto, possamos tentar visualizar o que é que na nossa vida, no nosso cotidiano, pode estar ou não a chocar, em primeiro lugar, os nossos irmãos e depois a chocar quem nos conhece de fora ou quem não partilha da mesma fé que nós. Pode ser um hábito, pode ter sido uma atitude. Mas estes ensinamentos de Paulo aplicam-se exatamente da mesma forma que se aplicavam à igreja naquele contexto. Então, primeiro, vamos olhar para o capítulo 8. E eu vou pedir a 3 pessoas diferentes, não é, que possam, nestes 3 pontos, fazer a leitura. Mas começando no capítulo 8, eu pedi então que pudessem ler dos versículos 1 ao 13. Por favor. Eu tenho uma versão que diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, conhecemos que todos somos senhores do saber. O saber supera, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas ser conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo é, no mundo, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também o Ele. Entretanto,
Amém. Obrigado, Gary. Então, se nós tentarmos resumir em 5 ou 6 pontos estes versículos, podemos ver claramente que o apóstolo Paulo, sem pudor, aborda a questão tentando, em primeiro lugar, introduzir alguma humildade nos cristãos. Ele começa logo dizendo que o conhecimento, a sabedoria, ensoberbece, ou a expressão mais conhecida, incha, enquanto que o amor edifica. Portanto, ele tenta já separar aqui as águas e dizer que, ok, podemos ter aqui o conhecimento todo, podemos saber exatamente aquilo que está errado ou correto, mas que em tudo possa reinar o amor. Esse sim é que vai ajudar com este tema. Ele deixa isso muito claro. Mas depois, ele começa aqui a tecer uma tese dizendo que toda a gente no meio sabe, toda a gente entre os cristãos sabe que isto é errado, que a comida aos falsos ídolos é errada. Não é um ato do qual eu tenho que vos dizer que há dúvida ou não se está errado. Mas ela, por si só, não vai causar problemas em vocês. Vocês sabem que pertencem a Deus. Então, o problema não é a comida dos falsos ídolos. Esse não é o verdadeiro problema. Porque ele até próprio diz no versículo 8, um ídolo nada é. Okay? Vamos ler novamente. Não é comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Portanto, ele não está a meter a tónica do problema na comida em si, no ato em si. Mas ele quer passar a tónica do problema para o equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. Ele quer que os cristãos entendam que com a liberdade que nos foi dada em Cristo, nós possamos ser responsáveis e entender que é importante ter uma consciência que nos retira do pensamento apenas no conforto, e nos leva do pensamento para o amor para com os outros, para que ninguém se perca. Ele termina dizendo que, nos versículos 12 e 13, por causa da consciência fraca, se nós estamos a chocar os nossos irmãos, estamos também a pecar contra Cristo. E no versículo 13, algo muito maravilhoso, ele também refere que este amor que edifica, que procura não chocar, que procura não enfraquecer os mais fracos, esse amor precisa de ser sacrificial. Porque ele próprio refere, no versículo 13, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Nunca mais. Ou seja, a prioridade para Paulo é que os cristãos possam entender que, apesar do conhecimento daquilo que é correto ou não, que possa haver a sensibilidade, a consciência de que mais importante do que o nosso conforto é o amor que temos pelos nossos irmãos. E que ele está disposto a rejeitar um determinado hábito, determinado ato em si, para que isso não escandalize e não enfraqueça o seu irmão. Então este primeiro ponto que quero que guardemos é a liberdade equilibrada com o amor. Tudo nos é lícito, não é? Deus deu-nos esta liberdade em Cristo, mas com essa liberdade vem a responsabilidade de termos uma consciência de que não tem só a ver connosco. Aquilo que fazemos, a maneira como vivemos, não tem a ver só connosco, mas tem muito mais a ver com os outros. A forma como é que nós podemos levar os outros até Cristo. Então, em tudo o que façamos, temos que ter a consciência de que os nossos atos podem ou não influenciar a forma como os outros olham para Cristo. Então, como segundo ponto, vamos olhar para o capítulo 9 e vamos ler dos versículos 19 a 23. Portanto, capítulo 9, versículos 19 a 23. Eu pedia que outra pessoa pudesse ler, por favor.
capítulo 9, versículos 19 a 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém. Obrigado, Nelma. Então, passamos deste enquadramento que Paulo faz de liberdade com consciência, com responsabilidade e em todo o momento com amor, e passamos para o exemplo que ele próprio dá da sua vida. Como é que ele utilizou esta abordagem com as diferentes culturas. E é muito interessante porque é a parte prática, não é? Paulo explica mesmo como é que ele fez. Ele prega, não, vocês têm que fazer desta forma, mas eu já fiz dessa forma também e posso mostrar-vos. A verdade é que Paulo é o grande apóstolo, não é? Ele levou o Evangelho a estes povos, não é? E ele, de certa forma, tinha o direito, e é isso que ele explica ao longo de todo o capítulo, ele, como apóstolo, tinha direito a muitas coisas. Por natureza, ele já tinha direito a muitas coisas. Que as pessoas lhe garantissem, de certa forma, sustento, que lhe garantissem privilégios, porque ele realmente ele tudo fez por estes povos. E segundo a palavra, sabemos que os servos têm direito ao seu sustento. Não é? Mas ele diz que renunciou a esses mesmos direitos pelo bem do Evangelho. Para que, vivendo dessa forma, ninguém se chocasse, ninguém que não estava dentro, né, do contexto cristão se chocasse, e, pelo contrário, pudesse ser ganho para Cristo. Portanto, ele diz, em primeiro lugar, apesar de saber os meus direitos, eu renunciei a eles para que pudesse ganhar mais pessoas para Cristo. E depois ele passa a explicar. Mas eu tive que me adaptar. Eu tive que conhecer as culturas, eu tive que estabelecer aqui algum tipo de proximidade. Então ele começa por dizer que procedeu com os judeus de acordo com os costumes dos judeus, aproximou-se dos gentios para lhes falar do Evangelho e aproximou-se dos fracos para também os ganhar para Cristo. Não vamos confundir as coisas, irmãos. Ele não negligenciou os valores de Cristo enquanto fazia estas aproximações. Mas ele, numa perspectiva contrária, ele é que não rejeitou estes povos. Ele não os julgou. Ele procurou aproximar-se deles. No nosso contexto, vemos que em Portugal, em particular, há muitas pessoas que chegam de outras culturas, cada vez mais. E qual é que é, muitas vezes, a nossa tendência? É metermos em caixinhas, não é? Não, eu sou assim, tu és de outro jeito, então vamos... Pode não ser, sabemos que não é assim desta forma, não é? Tão, como eu estou a dizer, assim tão pragmática. Mas, às vezes, há este distanciamento que naturalmente colocamos uns nos outros. Obviamente aqui estamos em comunidade, mas se virmos pessoas novas de fora, distanciamos-nos naturalmente. Por causa desta tendência que nós temos, de nos distanciarmos daquilo que é diferente de nós. Mas Paulo aproximou-se. E é esse exemplo que ele quer dar. Foi preciso conhecer as culturas, foi preciso conhecer... permitir que as outras pessoas se conhecessem também, que ele conseguiu levar o Evangelho. Ou seja, sem nunca negligenciar Cristo. Ele foi cooperador de Cristo ao levar o Evangelho a estas pessoas. Ele foi intencional na sua abordagem. E a pergunta que vos quero fazer é: quantas vezes nós vivemos mais para o nosso conforto e não somos intencionais com as relações que temos? Seja em casa, seja no trabalho, seja
na rua com quem nos cruzamos. Procuramos viver a nossa vida de forma a preenchermos os requisitos, uns com mais ritmo, outros com menos ritmo, mas a verdade é que tentamos viver a nossa rotina e perdemos um bocadinho a intencionalidade nas relações. E Deus dá-nos tantas oportunidades de nós nos relacionarmos uns com os outros, a começar na nossa comunidade. Às vezes é mais fácil criarmos atritos uns com os outros do que verdadeiramente investirmos na vida uns dos outros, procurarmos conhecer-nos, convidarmos uns para as casas dos outros, participar da vida comunitária. E depois lá fora, tantas relações que nós temos que acabam por se tornar superficiais, não é? As amizades que temos, amigos às vezes até de longa data, são superficiais. Família, banalizamos as relações que temos, mas a verdade é que a exortação que nos é feita é sermos intencionais com cada uma dessas relações, sem nunca negligenciar os valores de Cristo. Finalmente, vamos para o terceiro ponto. Portanto, já vimos que devemos viver a liberdade que temos com amor, com responsabilidade. Devemos aproximar-nos das pessoas, respeitando os seus costumes, mas sem nunca negligenciar os valores de Cristo. Ou seja, respeitamos para que possamos criar aqui uma ponte de entendimento. E agora vamos ver como é que dentro dessa liberdade, como é que dentro dessas relações podemos ter uma consciência e glorificação e podemos glorificar a Deus. Então eu pedia que pudessem agora passar para o capítulo 10 e vamos ler os versículos 23 a 33. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo que vende no meu sul, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existe pertencem ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidam-los a comer e vocês resolvem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam, por causa daquele que disse isso. E também por motivo de consciência, não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que eu sou criticado se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a Igreja de Deus. Façam como eu, procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Amém. Obrigado, João. Parece quase um resumo, não é? Daquilo que falamos. E é praticamente um resumo daquilo que aquilo que o Paulo escreve nos capítulos 8, 9 e 10. Ele termina esta sequência com a argumentação de que realmente Deus, tudo pertence a Deus. E esse mesmo Deus deu-nos a liberdade de termos acesso a diferentes coisas. Há essa liberdade, sem dúvida alguma. Nós temos o poder de escolher como viver. Mas dentro dessa liberdade, devemos ser intencionais, devemos ser conscientes. E essa consciência não termina naquilo que nos afeta, mas termina naquilo que afeta aos outros também. Com o exemplo que ele dá fica muito claro, ou seja, de consciência tranquila podemos escolher aquilo que queremos fazer, é verdade. Temos essa liberdade. Mas quando percebemos que isso vai chocar outra pessoa, que é uma preocupação noutra pessoa,
Devemos ter o cuidado, a atenção de priorizar a vida de outra pessoa mais do que o nosso conforto. O que é que nos interessa? Usarmos essa liberdade para o nosso conforto, para que nos convenha, se depois vamos perder a vida do nosso irmão. Se outro irmão se vai afastar, se outro irmão se vai questionar, vai ficar enfraquecido, não vai entender o porquê das coisas. Aqui a regra não é, não, vamos ser como os fariseus e vamos cumprir a lei, porque se não cumprimos a lei, não vamos honrar a Deus. E por isso vamos ser legalistas e apontar dedos e julgar e viver quase de uma forma apenas religiosa. Não é isso que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer dentro daquilo que é a liberdade que Cristo nos dá. Há coisas que objetivamente são erradas, mas há outras que não são objetivamente erradas. Devemos ter um entendimento daquilo que nos faz bem. E foi dessa forma que nós começamos a pregação. Entendermos o que é aquilo que nos edifica, rejeitar aquilo que não nos edifica e deixar que a nossa vida seja regida por aquilo que nos edifica. Mas para além disso, dentro dessas coisas que não são objetivamente erradas, devemos ter a consciência de que, apesar de para nós não serem objetivamente erradas, podem ser objetivamente não é questão de ser objetivamente erradas para os outros, mas podem causar confusão nos outros e essa confusão pode levar a uma incredulidade. Este é o resumo que Paulo nos faz. Por fim, ele diz que eu procuro viver dessa forma. Eu não sou mais que vocês, eu tenho essas lutas, eu também procuro viver dessa forma, eu também sou confrontado com esses problemas. Assim eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo não queria ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Então ele exorta-nos a que em tudo o que façamos, possamos fazê-lo para a glória de Deus. Cada vez mais somos inundados seja através das telas, seja através da informação, das opiniões que cada um tem hoje em dia. Somos confrontados com temas difíceis de abordar. É verdade. Então, e em tudo isso temos que pedir sabedoria a Deus, para que possamos ter respostas concretas, possamos ter uma mente clara para entender como esclarecer essas pessoas. Mas há coisas que nós já vivemos, hábitos que já praticamos, atitudes que já temos, que muitas vezes já afastam as outras pessoas de nós. Há uma incoerência naquilo que pregamos e naquilo que vivemos, que afasta as pessoas, que nem dá a chance dessas pessoas se questionarem se querem conhecer Cristo ou não. Essas pessoas, pela nossa vida, já não querem sequer entender quem é Cristo. Há um filtro que temos que fazer nas nossas vidas, garantidamente. Podemos ter mais ou menos sensibilidade hoje, mas certamente há coisas que ainda precisam de ser mudadas em nós para que os outros possam aproximar-se de Cristo. É uma análise necessária, irmãos, porque não fomos criados para viver no nosso conforto. Não fomos criados para viver no nosso umbigo. Nós fomos criados para viver esta missão de proclamar o Evangelho. E se há coisas em nós que ainda não permitem que essa proclamação seja plena, então, em humildade, em arrependimento, precisamos de pedir ao nosso Pai que nos mostre e que nos transforme. Coisas tão simples como estamos em casa, no nosso seio familiar, e em vez de escolhermos a palavra juntos, escolhemos ver mais uma série e adicionar essa série às 500 que já foram vistas. Escolher, em vez de ter tempo de qualidade com a nossa família, escolhermos passar mais tempo a tratar dos nossos assuntos, a dedicar ao trabalho. Há tantos temas, há tantas formas de realmente escolhermos aquilo que edifica não só a nós, mas também a quem está perto de nós. Tantas amizades que já trazemos há anos, mas nunca lhes falámos de Cristo porque achamos que é desconfortável para nós, para eles,
ou se calhar porque nunca conseguimos viver também, de ser um bom exemplo, acabamos por perder a coragem de lhes falar de Cristo. Que o Senhor nos dê essa capacidade de entender o que é que precisa de ser mudado em nós. Para conclusão, eu quero encorajar-vos, irmãos, porque realmente não tem a ver com a nossa capacidade. Como referi há pouco, e é o que está escrito em Filipenses 2:13, é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Não é da nossa capacidade que estas relações vão melhorar, ou que vamos ganhar maior consciência ou sensibilidade daquilo que temos que fazer. Mas, realmente é pedindo a Deus que nos dê essa sabedoria. Se nós pedirmos, Ele é fiel e justo para nos conceder, porque é para a sua glória. Hoje podemos não ter essa consciência. Eu espero que possamos sair daqui hoje mais firmes na proclamação que devemos fazer. Mas realmente ainda estamos um bocadinho perdidos, irmãos. Que possamos pedir a Deus em todo o tempo. Amém?